Boa noite, povo de Deus, lindo e abençoado. Esperar um pouquinho, povo entrar. Estamos informando. A Aline tá aí. Ei, Aline, Tânia, Dani Pião. Ô, Glória. Adam é um que me manda mensagem todo dia. 6h29, ele manda assim, tá atrasado. Tá atrasado não, filho. 6h30, pontual. Ô, Glória, Flavinha, Grazi. Saudade de cada um de vocês. Hoje cedo eu fui lá na igreja deixar um negócio lá e é tão ruim, né? Chegar lá e tudo vazio, as cadeiras lá e tá mais no horário que seria pra gente estar junto, agarrado, glorificando a Deus. Mas Deus sabe de todas as coisas, mas me deu uma saudade de estarmos juntos. Hoje a Célia que vai compartilhar a palavra com vocês, mas antes dela compartilhar o que está no coração dela, eu queria falar um pouco daquilo que eu acordei hoje, daquilo que Deus ministrou hoje no meu coração. E se você abrir lá em Lucas 24, abre lá em Lucas 24. Lucas 24 fala o seguinte: mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas no túmulo, levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas ao entrarem, não acharam o corpo de Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhe falaram: por que buscai entre os mortos o que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Glória a Deus, aleluia. Hoje essa palavra é uma das palavras, né, que nós mais recebemos no dia de hoje, que nós mais compartilhamos, que hoje se comemora a Páscoa, a ressurreição de Cristo. Né? E nesses 3 dias nós tivemos tudo aquilo que nós precisamos, né, para viver a morte, a crucificação e a ressurreição. E hoje eu acordei cedo hoje e pensando algo que veio ao meu coração com grande temor. Qual que é o sentido em nós disso tudo que foi vivido por Cristo? Qual que é o sentido da ressurreição de Cristo nos nossos corações? Quando nós falamos, né, da Páscoa, quando muitas vezes, nesse ano está um pouco diferente, né, a comemoração da Páscoa, esse ano muitas vezes nós estamos comemorando com menos pessoas, estamos comemorando só, né, no nosso quadrado, não estamos juntando, né, todos os nossos familiares. Mas eu fiquei pensando qual que é o sentido disso tudo nos nossos corações. Porque se nós olharmos, né, o cristianismo ele gira ao redor de Cristo, e se nós olharmos, né, a mensagem da cruz é algo que precisa ser vivo no nosso coração e precisa fazer sentido e refletir nas nossas ações. E eu comecei a orar hoje cedo e falei: Deus, será que hoje o seu coração olhando para nós é um coração que se alegra com os teus filhos? Ou será que hoje o seu coração olhando para nós é um coração que olha e que fala o quão longe nós estamos de viver aquilo que o Senhor sonhou que nós um dia pudéssemos viver? A morte de Cristo, ela nos dá muitas coisas, né? A morte de Cristo nos dá tantas identidades, tantas coisas que nós passamos a ser através da morte de Cristo. Nós somos filhos, nós somos, né, uma geração eleita, nós somos um povo de propriedade exclusiva de Deus. É tantas coisas que isso reflete no nosso viver, aquilo que Cristo é, aquilo que Cristo fez, a sua morte, a sua ressurreição. Mas eu queria deixar essa pergunta aos nossos corações. O que nós estamos mais tendo tempo nessa quarentena é de pensar, né, nas nossas vidas, pensar nos nossos conceitos, nos nossos princípios. E eu queria deixar essa pergunta ao coração de vocês: o que isso representa? Quando nós falamos, né, que Cristo morreu como um cordeiro e ressuscitou como um leão, o que isso representa em cada um de nós? O que isso
vem de encontro ao nosso viver, o que isso vem de encontro com aquilo que está no nosso interior, porque as coisas precisam fazer sentido. As coisas precisam ser reveladas em nós, para que através de nós elas possam dar fruto. Esses dias eu tenho pensado, bastante o quanto que eu e a Célia muitas vezes somos diferentes. Nós somos criados diferentes, tem 20 e poucos dias, até eu já perdi a conta. Tem uns 20 e poucos dias que nós estamos juntos, praticamente o dia inteiro. E como que muitas vezes nós somos criados diferente, como que muitas vezes nós somos diferente no acordar, no deitar. Eu sou diurno, a Célia é noturna. E eu fico pensando aquilo que nos une, aquilo que une os nossos casamentos, a única coisa que nos prende um ao outro é Cristo. Nosso casamento ele só existe porque ele tem um propósito em Cristo. E esse propósito tem nos movido, porque tudo que nós temos, em Cristo ele fica em comum. E nós temos 18 anos de relacionamento e amanhã eu vou volto a trabalhar. Eu falei com ela, nossa, eu vou sentir saudade de você, apesar das faíscas algumas que saem, eu vou sentir saudade de estar com você, porque aquilo que nos une é muito maior do que qualquer diferença que pode habitar no nosso coração. E eu fico pensando que se tirar Cristo das nossas vidas, se tirar Cristo dos nossos relacionamentos, se tirar Cristo do nosso viver, não faz sentido nenhum a nossa vida, não faz sentido nenhum aquilo que muitas vezes nós estamos conquistando, não faz sentido nenhum aquilo que muitas vezes nós temos colocado como alvo, como foco, porque essas coisas precisam estar enraizadas em nós. Lá em Gálatas, quando Paulo fala, estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu que vive, mas Cristo que vive em mim. Amados, Cristo tem vivido em você. Cristo tem vivido a partir de você. Porque se nós fomos ressuscitados com Cristo, se a morte de Cristo realmente faz sentido no nosso coração, se a morte de Cristo realmente achou morada em nós, Cristo precisa ser ressuscitado. Nós precisamos ser ressuscitados com Cristo. Eu acho tremendo aqui que nós lemos em Lucas, quando os anjos falam ali para aquelas mulheres e falam, por que buscais entre os mortos o que vive? Eu quero te falar nessa noite, porque que muitas vezes nós buscamos aqui embaixo aquilo que Cristo nos chamou para viver no alto. Porque que muitas vezes nós esperamos aqui embaixo aquilo que Cristo nos chamou para viver nas regiões celestiais, porque que muitas vezes nós colocamos a nossa esperança tanto nas coisas aqui de baixo, quando a nossa esperança precisa estar em Cristo. Por que nós procuramos tanto ainda nas coisas desse mundo, quando Cristo nos chama para viver das coisas que são espirituais? Cristo nos chama para fluir numa vida em espírito. E essas coisas só vão fazer sentido em nós quando o Evangelho estiver enraizado no nosso coração. Não importa como que você foi para Cristo, não importa se a maneira como te chamaram para ir para Cristo foi uma maneira certa ou não, não importa, mas o importante é como você tem permanecido em Cristo. Cristo em nós, a esperança da glória. E isso precisa arder no nosso coração para que a nossa vida possa ser uma vida frutífera. A morte de Cristo, a ressurreição de Cristo precisa ser revelado em nós. Eu quero deixar essa pergunta no coração de vocês. Quando nós falamos de Cristo, da sua morte, da sua ressurreição, qual que é o sentido que isso tem no seu viver? E que Deus possa mesmo falar e que Deus possa mesmo revelar ao coração de cada um, para que nós possamos sair dessa fase, para que nós possamos sair dessa quarentena mais fortes, mais fortalecidos,
sabendo daquilo que nós precisamos buscar, viver todos os dias na nossa vida. Vou chamar a Séries, que ela vai compartilhar uma palavra do alto para as nossas vidas, e que o Senhor possa mesmo nos abençoar, nos guardar, nos livrar, nos reanimar, nos dar mesmo uma nova esperança em nome de Jesus. Quero te falar que Deus te ama demais. E esse é o sentido do nosso viver. Muitas vezes é difícil a gente, em determinados momentos, nós falarmos que Deus nos ama demais, nós falarmos desse amor de Deus, quando em alguns momentos nós não estamos sentindo isso no nosso coração. Muitas vezes as pessoas ficam vendo, né, a gente ministrar e ficam vendo a gente falar, e muitas vezes palavra de esperança, e muitas vezes palavra que vão nos levar a lugares mais altos, e muitas vezes palavra que não vão nos desfalecer. Mas muitas vezes o nosso coração também fica pequeno. É difícil você falar que Deus é amor quando você não está sentindo ou está vivendo esse amor de Deus. É difícil, tem horas, muitas vezes, você falar que existe uma esperança, mas quando você acorda num dia sem esperança, muitas vezes nós também sentimos, muitas vezes também nós somos dessa maneira, mas a diferença é que nós escolhemos continuar, indiferente daquilo que nós estamos passando, nós estamos vivendo. Independente do dia que nós tivemos, se foi um dia bom, se foi um dia mau, se foi um dia onde nós sentimos o amor de Deus, se foi um dia que o nosso coração teve vazio, se foi um dia que nós conseguimos enxergar esperança, se foi um dia que nós ficamos desfalecidos. As circunstâncias não têm ditado o nosso viver. E isso é que tem feito diferença nas nossas vidas. Nós sentimos sim, nós sentimos tristezas, nós sentimos cansaço, nós sentimos muitas vezes um peso que não vem do Senhor para as nossas vidas, porque os mandamentos de Deus não são penosos, o fardo de Deus é leve, é suave, mas essas coisas vêm sobre as nossas vidas porque nós temos uma alma que grita. Agora a diferença é porque nós podemos viver algo novo, porque Cristo vive. Cristo ressuscitou e Ele nos chama para ressuscitar com Ele e viver uma nova vida que nele tem disponível para que nós possamos viver. E que o Senhor possa mesmo continuar falando ao nosso coração nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigada, Pai. Obrigada, Deus. Obrigado pela oportunidade, Pai, que nós temos de estar aqui juntos, Deus. Obrigado por essa palavra, Deus, do Marcelo. Obrigado, Deus, porque a nossa esperança, Pai, ela não morre. A nossa esperança, ela é viva. E que essa noite, Deus, o Senhor possa mesmo, Deus, através do Teu Espírito, falar aos nossos corações. E que essa esperança, Pai, ela seja reavivada dentro de nós. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém? Boa noite. Que a graça, a paz e a bondade do Senhor esteja aqui conosco. Saudades também. Mas ao mesmo tempo com a convicção tão grande no meu coração de que o Senhor está no controle de todas as coisas, de que a agenda dele não mudou em nada, de que ele é o mesmo ontem, hoje, para sempre. E se tiver alguma coisa que nós precisamos fazer, é entender o tempo oportuno de Deus, entender que Ele está no controle de todas as coisas, independente daquilo que a gente sente, independente daquilo que a gente não sente. O Senhor é o mesmo hoje, ontem e para sempre. Amém? Hoje eu quero compartilhar uma palavra com vocês. E assim, não é uma palavra que eu estou aqui para ensinar. Não, é diferente. Eu quero compartilhar com vocês essa palavra. A diferença de ensinar e compartilhar é que muitas vezes o ensino, ele nos leva com uma certeza
tão grande daquilo que está no nosso coração que você tem uma tranquilidade, mas compartilhar não. Compartilhar é quando Deus está te desafiando com uma palavra e você precisa dela de uma maneira tão relevante, da mesma maneira que eu quero dividir ela com vocês. É uma palavra que Deus tem compartilhado ao meu coração. E eu peço a Deus que o nosso coração seja mesmo assim, um coração, sabe, um terreno fértil, para que essa palavra possa mesmo vir, possa mesmo, sabe, dar frutos a 30, 60 e a 100 por um, em nome de Jesus. Bem, hoje é um dia que nós comemoramos a Páscoa. O Senhor me levou aqui no livro de Êxodo, no capítulo 3, onde foi instituída a verdadeira Páscoa. Sabia que no passar do tempo, quando nós vamos perdendo a essência das coisas, as coisas elas vão se distanciando da verdade e aquilo ali vai tomando uma proporção diferente. Por isso que nós temos que a todo tempo voltar para a nossa essência, que é Cristo, voltar para o lugar de onde nós saímos, entender de onde nós viemos, para onde nós vamos, para a gente não nos perder no meio do caminho. Infelizmente, hoje a Páscoa ela é tão longe daquilo que ela realmente é para tantas pessoas no mundo. Infelizmente, as pessoas têm pegado a verdade da palavra de Deus e transformado a mesma em coisas que levam para que elas desfrutem do seu próprio prazer. E hoje nós estamos aqui para clamar que seja diferente na nossa vida, que seja diferente na nossa família, que seja diferente de tudo aquilo, que nós possamos hoje, em nome de Jesus Cristo, voltar para a nossa essência, voltar para aquilo que realmente Deus nos chamou para fazer. Porque quando Deus nos criou, Ele nos criou com o propósito de nos relacionar com Ele. Deus nos criou a imagem e semelhança dEle, para quê? Porque Ele escolheu isso para ter comunhão, para habitar dentro de nós. E a gente sabe que o caminho, muitas vezes, que a escolha do homem tomou foi uma escolha onde ele escolheu não acreditar na verdade da palavra de Deus. Ele escolheu sair da essência. Quando nós pegamos o livro de Gênesis, a gente vê Deus o tempo inteiro lidando com o quê? Com família. A gente pega ali a família de Noé, depois de Abraão, depois de Isaac e depois a gente vê a família de Jacó até a família de José. Em Gênesis, Deus trata com família, mas depois, logo quando começa Êxodo, Deus começa a tratar com uma nação. Que nação é essa? É uma nação que Deus escolheu para manifestar a graça e a verdade de quem Ele é. E quando Deus instituiu essa festa, a celebração da Páscoa, o povo de Deus estava cativo, o povo de Deus estava preso. Quando Deus chamou Moisés, um dos dizeres que fala aqui em Êxodo 3, nos versículos 7, diz assim: disse ainda o Senhor, ele estava falando com Moisés, certamente eu vi a aflição do meu povo, nação, a nação de Israel, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, uma terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do heteu, do amorreu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim. E também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Muitas pessoas acham que Deus não conhece o nosso sofrimento. Eu quero te falar, Deus conhece o nosso sofrimento. Do mesmo jeito que naquela época a palavra de Deus fala que o Senhor desceu ali para livrar aquele povo da mão dos egípcios, hoje Deus escolheu enviar Jesus. Ele desceu do céu por causa do nosso sofrimento, para nos resgatar. Moisés tipifica um tipo de Cristo, porque na verdade a palavra inteira nos remete a Cristo. O livro de Êxodo, cada livro da palavra de Deus nos remete a Cristo e aquilo que Ele significa para nós. Êxodo, Jesus é tido como nosso Cordeiro Pascal.
Jesus, ele é tido como aquele que é a nossa saída, é a nossa libertação. E foi aqui que foi instituída a Páscoa, quando Deus chamou, Moisés para quê? Para libertar aquele povo das garras do Egito. O Egito hoje tipifica o mundo e Moisés tipifica aqui a Cristo. Hoje nós estamos aqui no mundo, a palavra de Deus fala que o mundo jaz no maligno, mas Jesus Cristo, ele veio para nos libertar. Do mesmo jeito que Deus veio, que ele usou a vida de Moisés para libertar aquele povo do Egito, para uma terra que mana leite e mel, Jesus Cristo, ele veio para nos resgatar dos nossos delitos, dos nossos pecados, para nos dar uma vida eterna, uma vida que não começa na eternidade, mas a vida do próprio Deus que começa dentro de nós, a habitação de Deus dentro de nós. Por isso que ali em Lucas, quando os discípulos viram para Jesus e falam assim, Senhor, cadê esse reino? Jesus vira e fala assim, esse reino já está aqui, porque ele está dentro de vocês. E quando Deus lança ali naquele povo a última praga, a 10ª praga, é onde que Deus chama aquele povo para entender o que é a Páscoa. Aqui em Êxodo 12, no versículo 14, quando ele fala para aquele povo pegar um cordeiro, ele fala que é um cordeiro sem defeito, macho de 1 ano, e ele explica para aquele povo como comer aquele cordeiro, depois o que fazer com aquele cordeiro, pegar o sangue daquele cordeiro, passar nos umbrais da porta da casa deles, por quê? Porque ali naquela noite o anjo da morte vai passar, e a casa que não tiver o sangue do cordeiro, todo primogênito, as primícias, primogênito é as primícias, todo primogênito de tudo, do animal, o filho será morto. E aqui no versículo 14, fala assim, este dia vos será por memorial, e celebrareis como solenidade ao Senhor nas vossas gerações, o celebrareis por estatuto perpétuo. Sabe o que isso quer dizer, Páscoa? Páscoa está falando para nós que nós já estamos totalmente livres da prisão que o mundo tem vindo sobre nós. Páscoa é a celebração do sangue que Jesus Cristo derramou por nós, da mesma maneira que aqui foi derramado um cordeiro pascal sem defeito. Hoje, Jesus Cristo, ele ressuscitou. Sabe por quê? Porque o sangue dele veio sobre nós. Da mesma maneira que o sangue tem que estar ali em Êxodo 12, nos umbrais das portas daquela casa, o sangue de Jesus, ele precisa estar derramado sobre as nossas vidas. Páscoa remete Jesus. Páscoa remete vida. Páscoa remete ressurreição. Por quê? Porque Jesus Cristo, ele não morreu. A morte não pôde detê-lo. Mas não é simplesmente ir falando Feliz Páscoa, não é simplesmente, você precisa entender o que é. Caso contrário, aquilo que sai da nossa boca não vai ter poder. Eu acho tremendo quando Jesus termina ali o Sermão do Monte, no Mateus 5, 6 e 7. No final do 7, a palavra diz que Jesus, quando as palavras saíam da boca dele, era palavra com autoridade. Por quê? Porque eles falam que Jesus não falava como os escribas. Jesus, ele vivia aquilo que ele pregava. Ai, Páscoa é vida. Páscoa não é simplesmente hoje nós chegarmos e falar Feliz Páscoa. Não, Páscoa é nós vivermos todos os dias da nossa vida vivendo de uma maneira que as pessoas vejam Jesus viver em nós. Não adianta nós falarmos hoje Feliz Páscoa e você amanhã começa a viver uma vida de uma maneira que você crucifixa Jesus, que você crucifixa ele com o seu pecado, com a sua vida, não exalando dele, não deixando ele viver em você e através de você. E isso, sabe o que significa? Aqui, em Êxodo, eles perderam o melhor. Eles perderam o primeiro, as primícias dele, quando nós não vivemos embaixo do sangue de Jesus Cristo. Sabe o que significa? Nós perdemos o nosso melhor, e o nosso melhor é Jesus. O nosso melhor é a vida eterna. Em Mateus 6,33, o Senhor fala, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, porque todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Quando nós não vivemos com o sangue de Jesus nas nossas vidas, sabendo que ele é poderoso, que ele morreu para que os nossos pecados fossem perdoados, nós começamos a ignorar o quê?
a nossa vida de pecado. Nós começamos a não valorizar aquilo que Jesus Cristo fez por nós. Passamos a perder o respeito por Ele. Passamos a ter uma vida na qual nós perdemos o alvo, nós perdemos o foco, sabe? A salvação, ela foi de graça. Sim, ela foi de graça. Mas para Jesus, ela custou alto. Um preço alto, um preço de sangue. Porque quando Jesus morreu, foi a única hora que ele virou para Deus e falou assim: Deus meu, por que o Senhor me abandonou? Por que o Senhor me abandonou? Sabe por que Deus abandonou Jesus ali naquela hora? Porque ele estava levando com ele os nossos pecados. Deus ama o pecador, mas Deus não convive com o pecado. Deus não tolera o pecado. Hoje é dia de nós celebrarmos aquele que nasceu de novo. Hoje é dia de nós celebrarmos aquele que a morte não pode detê-lo. Mas sabe o que significa isso? Significa que eu e você podemos ter uma vida onde as coisas desse mundo que nos leva à morte não pode mais nos deter, porque nós temos o Espírito Santo que nos traz vida. Nós temos o Espírito Santo que nos ajuda a andar como ele andou, que nos ajuda a viver como ele viveu, que nos ajuda a ser como ele foi. Não tem nada a ver com religião, sabe? Hoje à tarde, eu escrevendo um texto, só vinha no meu coração: ele é o único intercessor, ele é o único que morreu para que eu tivesse vida, ele é o único que perdoou os meus... Amados, a palavra de Deus fala que Deus procurou na terra alguém que se colocasse na brecha, mas não achou. Por isso ele teve que descer do céu para nos alcançar. Os túmulos hoje que você visita, eles estão ali fechados. Mas o túmulo de Jesus está vazio. É o único. Não teve ninguém mais que ressuscitou a não ser ele. Séries, Lázaro ressuscitou, mas depois ele morreu de novo. Porque todos morreram. Todos pecaram e destituídos estão da graça de Deus. Você quer exalar a vida de Jesus? Tem uma vida na qual você pode virar para as pessoas e falar assim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus. Isso não tem nada a ver com aquilo que você sente, não tem nada a ver com a circunstância, mas tem a ver com Romanos 12, onde você oferece o seu corpo como sacrifício vivo, não se conformando com as coisas desse mundo, não se conformando com o século presente, como por exemplo, fulano fez isso comigo, eu tenho direito de revidar. Não, nós não temos direito de nada. Nós temos direito de oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo e imitar aquilo que Jesus fez e aquilo que ele faria no nosso lugar. Sabe por quê? Porque isso é quando você escolhe isso, que você vai viver a vontade de Deus, que é boa, que é perfeita, que é agradável. Estamos passando dias difíceis? Sim, estamos passando dias difíceis. E Provérbios 13, no versículo 12, olha o que fala em Provérbios 13, no versículo 12. Marcelo terminou aqui a palavra dele falando sobre esperança. E não tem ninguém que nos ensina mais de esperança, a não ser Jesus. Provérbios 13, versículo 12, fala assim: a esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é a árvore da vida. Nós temos vivido dias que a nossa esperança muitas vezes tem sido adiada. E eu fiquei remetendo esse tempo que nós estamos passando com esse vírus com o tempo do cativeiro. Sabe? Depois que Deus tirou ali aquele povo da terra do Egito, foram 400 anos presos. Depois de muitos e muitos anos, o mesmo povo também voltou a ser preso novamente no cativeiro. E nesse tempo de cativeiro, que foi ali o tempo onde a Babilônia chegou ali em Jerusalém, pegou aquele povo, destruiu o templo e levou cativo, eles ficaram sem pátria, eles ficaram sem lugar. Hoje nós estamos cativos dentro das nossas casas, muitas vezes sem esperança de dias melhores, mas Deus começou a ministrar no meu coração. E é tão difícil quando Deus começa a ministrar no nosso coração e a gente não está sentindo nada. Mas Deus é especialista em continuar deixando a gente sem sentir nada, porque Ele não quer que nós possamos se basear nos nossos sentimentos. Ele quer que a gente continue fazendo por causa dEle, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E
Esse cativeiro durou 70 anos. Estamos o quê? Mais ou menos uns 20 dias dentro de casa. Já imaginaram o que foi 70 anos de cativeiro? Ali antes de Jesus vir. 70 anos aquele povo ficou cativo, mas desde o início do cativeiro, Deus já usava profetas para falar para eles que o cativeiro ia ter um tempo determinado, que o cativeiro ia produzir vida, que dentro do cativeiro eles ainda encontrariam uma esperança. Que esperança é essa? É Jesus. A mesma esperança que nós temos hoje. E é tão lindo que quando aquele povo ali de Israel foi para o cativeiro, foi ali dentro do cativeiro que eles foram curados da idolatria. O povo, fala judeu, porque a maioria era ali da tribo de Judá, eles foram curados da idolatria. Foi ali no cativeiro que eles saíram dali, nunca mais eles foram idólatras. Engraçado, né? Como que Deus nos cura dentro de prisões. Olha a frase que Deus me deu essa semana no meu devocional. Deus me disse assim: a esperança tem o poder de nos tirar de prisões, mesmo sem sair delas. Eu anotei aqui no meu caderninho do meu devocional, eu achei tão lindo, tão forte. A esperança tem o poder de nos tirar de prisões, mesmo sem sair delas. Eu creio que muitos homens e mulheres de Deus, mesmo dentro do cativeiro, eles não se sentiam mais ali. Sabe por quê? Porque eles voltaram a ter esperança. Eles voltaram a ter esperança. Muitas vezes nós estamos passando por esse tempo difícil dentro das nossas casas, quando Deus parece que nos tira tudo aquilo que o mundo nos oferece, a gente perde todas as nossas esperanças, mas talvez hoje Deus quer fazer nascer uma esperança diferente dentro de nós. Uma esperança que vem dele, uma esperança não daquilo que o mundo quer nos oferecer. Quantas e quantas vezes a nossa esperança está no mundo? Me lembro que há uns dias atrás o meu marido estava falando sobre fé e ele citou uma frase tão linda. Olha, fé não é a certeza que você vai ter uma casa, fé não é a certeza que você vai ter um marido. Não, fé é a convicção das coisas que se esperam. Sabe, aquilo que você não vê, uma das coisas que nós precisamos ter fé é que o Senhor está conosco todos os dias, até o final do século. É ter a convicção no nosso coração de que Deus tem um plano. Deus tem um plano quando não existe mais plano. Deus tem um caminho quando não tem mais caminho. Não é fé na nossa fé, mas é fé naquilo que Deus quer gerar em nós e através de nós. E eu escolhi hoje, para falar sobre esperança com vocês, o profeta Zacarias. O profeta Zacarias, ele foi chamado como profeta da esperança. Quem foi Zacarias? Ele foi um profeta que veio logo depois de Ageu. Ele andou com o velho Ageu, um jovem que andou depois do profeta Ageu. Zacarias foi um sacerdote, também foi um profeta, mas quem era Ageu? Ageu foi ele veio na época que Deus começou a tirar aquele povo do cativeiro. Primeiro ele usou Esdras, um escriba que naquela época realmente era um escriba, que ele ainda não tinha se perdido. Ele interpretava a palavra de Deus. Então veio a primeira leva do cativeiro através de Esdras, mas quando eles chegaram em Jerusalém para fazer novamente o templo, sabe o que aconteceu? Os inimigos vieram e assolaram eles. E diante das assolações do inimigo, eles desistiram. Eles desistiram de construir o templo e sabe o que eles ficaram? Começaram a fazer as suas casas. Começaram a largar a vontade de Deus e começaram a fazer aquilo que vinha para os prazeres deles. Sabe quando você começa a deixar as coisas de Deus e começa a pedir para o próprio Deus coisa que vai apenas te ajudar a ter prazeres? Quantas e quantas vezes nós focamos, sabe, mais a nossa vida, mais os nossos próprios prazeres do que aquilo que Deus tem e do que aquilo que quer para nós? Quantas e quantas vezes aquele povo, eles começaram a construir grandes casas, eles começaram a preocupar com o emprego deles, com o serviço deles, e sabe o que aconteceu? Deus levantou Ageu. Deus levantou Ageu para sacudir eles e falar assim: ei, acorda. Por causa de um inimigo que veio, vocês não conseguiram construir o templo, vocês largaram, vocês desistiram, sabe? E eu fico pensando quantas e quantas vezes, né? A gente tenta voltar para Deus, a gente tenta fazer a vontade de Deus, e qualquer empecilhozinho, a gente já corre para buscar a esperança que o mundo nos dá.
A gente já corre para buscar as ofertas que o mundo nos dá. Por quê? Porque deixar Deus mexer no nosso caráter, ai, como dói. Mas não tem outro caminho. E depois disso, quando Deus levantou Zacarias, ele profetizou quando começou a sair a segunda leva ali do cativeiro, na época do governador Zorobabel. Foi Zorobabel que foi levantado por Deus para trazer a segunda leva do cativeiro. E sabe o que Zacarias fez? Zacarias, ele animou os filhos de Israel a construírem o templo novamente. E algo que é lindo, que hoje eu estava estudando, é que Zacarias virou para eles e falaram assim, olha, por favor, não decepcione a Deus como os seus pais decepcionaram. Não faça isso. Sabe, se volte mesmo para o Senhor, deixa o seu coração ser do Senhor, deixa a esperança daquilo que Deus é, vivificar no seu coração novamente as coisas do Senhor. Zacarias é chamado também o profeta da restauração, o profeta da glória, porque ele veio para reavivar a esperança de um povo que estava no cativeiro. Muitos nem voltaram. Sabe por quê? Porque as notícias não eram boas. Lembra alguma coisa? Quando nós começamos mais a focar nas notícias que o mundo nos dá do que as notícias do céu. Quando nós não focamos nas coisas do alto, as notícias do mundo começam a fazer com que os nossos sentimentos sejam sentimentos de medo, sejam sentimentos de temores, sejam sentimentos que nos separam totalmente de fazer aquilo que está no coração de Deus. Mas Zorobabel, sabe, ele foi incentivado pelo profeta Zacarias, naquela famosa frase, né, ali de Zacarias 4, no versículo 6. Zorobabel estava fraco também, o governador estava perdido na sua fraqueza. Aí Zacarias vira para ele e fala assim, Zorobabel, não é por força, não é por poder, mas é pelo Espírito do Senhor dos Exércitos. Ei, eu quero te falar algo. Não é pela nossa força, não é pelo nosso poder, mas é pelo Espírito de Deus que nós vamos tirar os olhos da situação que nós estamos vivendo, porque amanhã a Páscoa vai passar, o Feliz Páscoa vai passar, mas a nossa esperança ela não morre. A nossa esperança ela é viva. Zacarias foi o profeta, depois de Isaías, que mais profetizou a respeito de Jesus Cristo. Sabe, ele deixa a glória de Jesus Cristo refugir no seu ensino, na sua pregação, e Jesus Cristo ainda nem tinha vindo. Os olhos de Zacarias não tinham contemplado a face de Jesus. Talvez você ainda não contemplou a face de Jesus. Mas eu posso te falar, ele vai vir, ele vem, ele é real. Ainda que você não sinta, creia. Ainda que você não tenha vontade, creia. A vida com Deus é uma vida pela fé, não tem nada a ver com aquilo que a gente faz, com aquilo que a gente deixa de fazer, nada. E aqui em Zacarias 9, versículos 11 e 12, fala assim, quanto a vocês, por causa da minha aliança de sangue, eu vou libertar os seus prisioneiros das celas do desespero. Zacarias está falando para aquele povo ali dentro do cativeiro. Seus prisioneiros das celas do desespero. Aquele povo que estava cativo, eles estavam presos nas celas do desespero. Ele vira e fala assim, voltem para casa. Sabe, voltem para casa, mas voltem para casa trocando essa cela do desespero por serem prisioneiros cheios de esperança. Porque neste dia estou prometendo um presente duplo. Tudo que vocês perderam voltará em dobro. Eu amo essa palavra. Eu amo essa palavra de Zacarias que fala que se a gente guardar a esperança como prisioneira dentro do nosso coração e a gente continuar a andar no nosso caminho, se a gente continuar crendo naquilo que Jesus Cristo fez por nós, tudo aquilo que nós estamos sentindo falta, tudo aquilo que nós não temos, quando nós voltarmos, o Senhor vai nos dar em dobro. Eu olho isso como a unção de Deus na minha vida. Muitas vezes hoje mesmo foi um dia difícil, sabe, que eu não queria estar aqui mais cedo, porque parece que eu não tinha nada. Mas eu começo a trazer dentro de mim palavras que me dão esperança. Como? Um dia o Senhor me disse, filha, ainda que você não tenha nada, se você tiver disposição, escolher perseverar, você ainda pode alimentar muitas vidas.
Eu não paro. Sabe por que eu não paro? Porque eu já tranquei a esperança como uma prisioneira dentro do meu coração. Eu vigio dentro da minha casa nesses dias, porque se eu pudesse entrar para dentro do meu quarto e ficar quietinha, eu ficava. Porque muitas vezes a gente sente essas coisas e a gente não percebe que a gente pode machucar outras pessoas. Mas muitas vezes as outras pessoas também não sabem o que a gente está sentindo, a fraqueza que a gente está sentindo. Mas nós precisamos escolher perseverar. Independente daquilo que nós estamos sentindo. E se você fizer isso, eu quero te falar, depois vai vir uma porção dobrada. Uma porção dobrada da graça e da presença de Deus. Essa frase que Deus me deu essa semana, que a esperança ela tem o poder de nos tirar de prisões, mesmo sem sair delas. Eu creio nisso. Eu creio nisso de todo o meu coração. Sabe, essa palavra de Zacarias, ela me alegra demais, porque desde quando eu tive a revelação dessa palavra, eu consigo enxergar a esperança trancada dentro do meu coração. E essa esperança que está trancada aqui foi por causa daquilo que Jesus fez por mim. Essa esperança que está trancada aqui, ela me ajuda a fechar os olhos e saber, o erro nunca está no Senhor. Se existe alguém que falha, esse alguém sou eu. Essa esperança que está aqui dentro, ela me ajuda a entender que a cada manhã as misericórdias se renovam sobre a minha vida e eu sei que o dia de amanhã vai ser melhor do que hoje. Eu sei que amanhã eu não precisava, mas Deus vai me fazer sentir alegria de novo. Ele vai me fazer sentir, sabe? Ele vai. Por quê? Porque a palavra de Deus fala que não vem tentação maior sobre as nossas vidas do que a qual nós podemos suportar. Mas junto com cada tentação, Deus nos dá o escape. Eu já pensei em desistir tantas vezes da minha vida. Tantas vezes. Mas hoje, quando eu começo a pensar em desistir, eu fecho os olhos e eu falo, Senhor, eu quero escolher morrer para mim, mas eu quero escolher viver para o Senhor. Sabe, às vezes hoje você está desanimada, você está sem esperança. Ei, escolhe morrer para você, escolhe viver para Deus. Sabe, quando nós deixamos o nosso coração ter esse ambiente de esperança, e não adianta, muitas vezes você não vai conseguir passar esse ambiente para as pessoas, mas não é toda hora que você vai precisar passar para as pessoas esse ambiente, porque tem hora que você precisa entender que você é apenas um filho e uma filha de Deus. Não é toda hora que você vai alimentar as pessoas, mas tem hora que você precisa voltar para dentro e deixar Deus te alimentar. Nós somos dependentes dele. E quando você cria esse ambiente de esperança dentro do seu coração, você começa a falar, meu Deus, eu não posso ficar, sabe, me comparando com outras pessoas, eu não posso deixar palavras negativas vir ao meu coração, eu não posso gerar pensamentos que não estão de acordo com a tua vontade. Por quê? Porque Jesus morreu para me dar vida, uma vida abundância. E eu não posso deixar o inimigo chegar a um ponto de tomar a minha mente. Mas o que eu tenho que fazer? Aquilo que 1 Pedro 5, nos versículos 6 e 7 nos ensina. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, eu amo esse tempo oportuno. Esse tempo oportuno não é o tempo seu, não é o tempo meu, é o tempo que Deus sabe. E fala que no tempo oportuno ele vai nos exaltar, se nós lançarmos sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Esse tempo oportuno é o tempo que o Senhor sabe que nós precisamos esperar para ser mais resilientes, para sermos mais fortes. Mas nós precisamos entender que Jesus está vivo e não aceitar nada no nosso coração que nos impeça de esperar nele, que nos impeça de acreditar aquilo que ele fez por nós. Nós não podemos alimentar ansiedade no nosso coração. Nós não podemos alimentar coisas no coração que vai nos separar de Deus. Eu sei, meu Deus, como que as más notícias, como que os noticiários, eu falo que assim, anunciam tudo de mal que está acontecendo no mundo, mas existem coisas boas ao nosso redor, sabe? E são esses olhos de esperança que vai nos ajudar a enxergar. Hoje, quando eu acordei, eu falei, amor, vamos resistir, não vamos murmurar. Nós precisamos agradecer tudo aquilo que nós temos, tudo aquilo que Deus é na nossa vida. Por isso que nós precisamos uns dos outros, porque a hora que um cai, o outro levanta, e assim nós vamos caminhando, prosseguindo rumo ao alvo que é Jesus Cristo. Mas é importante nós fazermos no tempo certo o que cada crise exige, sabe? Mas é fundamental
você escolher um tempo e começar a ver o lado bom da vida. Eu quero terminar essa palavra com 2 versículos, que está no Salmo 32:7 e está no Salmo 125:2. Fala assim no Salmo 32:7: o inimigo pode nos cercar de pessoas que estão contra nós, mas a palavra de Deus nos ensina que ele nos cerca com sua presença. Seja seletivo com aquilo que você tem escutado das pessoas. Seja seletivo e saiba que a palavra de Deus, ela nos ensina que o Senhor nos cerca com a presença dele. E aqui no Salmo 125:2 fala que como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo desde agora e para sempre. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes e ela não falha. Nós falhamos, mas a palavra não falha. E tudo aquilo que está escrito na palavra vai se cumprir. A nossa esperança, ela não morre, ela é viva, porque ela é o próprio Jesus. Hoje estamos comemorando a sua ressurreição, mas não é apenas hoje. Todos os dias nós podemos comemorar que ele está vivo. Porque ele crê, nós podemos crer no amanhã. Ele nos diz que estaria conosco todos os dias, até a consumação do século. Por isso, mesmo sem sentir, você pode continuar. Mesmo sem ter nenhuma vontade, você pode escolher. Porque maior é aquele que está dentro de nós do que aquele que está de fora, tentando nos derrubar. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Sim. Senhor, eu quero te agradecer, Deus, por essa palavra, Pai, que eu sei que veio do alto, Pai. Obrigado pela graça, Deus, de nos ensinar, Pai, de uma maneira tão linda, Pai. Deus, obrigado por trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança, Pai. Senhor, muito obrigada, mas muito obrigada mesmo, Deus. Obrigada, Pai, porque mesmo quando a gente está fraco, se a gente escolhe para a presença do Senhor, o Senhor nos enche, o Senhor faz grandes coisas na nossa vida, o Senhor traz, muitas vezes, através dos nossos lábios, quando nós cremos, as coisas que não existem, mas como se elas já fossem, porque a gente percebe a presença do Senhor dentro de nós. E eu quero te pedir, Pai, em nome de Jesus Cristo, gera uma esperança dentro de nós e que nós possamos mesmo, Deus, trancar essa esperança dentro do nosso coração. Que nós possamos, ó Deus, fazer da nossa esperança em Jesus Cristo uma prisioneira no nosso coração, como o profeta Zacarias nos ensinou ali no seu livro, Pai. Senhor, nós podemos estar presos dentro das nossas casas, mas nós somos livres no Senhor e nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, Pai. Os templos, ó Deus, feitos por mãos de homens podem estar fechados, Pai, mas o véu rasgou, o caminho se abriu, Pai. Nada e nem ninguém pode nos impedir, Deus, de nos achegar à Tua presença, Pai. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, Pai. Eu te louvo e eu te agradeço por isso, em nome de Jesus. E eu quero te convidar a ceiar. Mas eu quero te convidar a ceiar aí na sua casa. Que você possa mesmo, sabe, antes de você ceiar, chamar a sua família, sentar aí ao redor da mesa e entender que esse pão representa Jesus Cristo. Ele levou sobre ele todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. E foi pelos castigos que ele suportou que nós temos a paz. Faça isso com sua família e pega o cálice que representa o sangue de Jesus. E lembre-se que esse cálice que representa o sangue é para nos lembrar que nada pode nos separar do amor dele que está em Cristo Jesus, porque o sangue que ele derramou por nós é poderoso para perdoar os nossos pecados e do mundo inteiro. Por isso que a ceia nos remete vida, porque é onde nós reconciliamos o nosso coração com Deus e a vida dele fica mais forte dentro de nós. Eu vou fazer isso aqui com a minha família e eu quero te pedir, faça aí com a sua família.
Deus te abençoe, em nome de Jesus, e que o Senhor gere em nós a esperança do dia que nós vamos estar juntos novamente, mas também gere em nós a alegria de saber que Ele está junto de nós e que nada pode tirar isso de nós. Em nome de Jesus, amém? Que Deus abençoe.